Nessa noite nós vamos falar um pouco sobre o Espírito Santo de Deus. Então, algumas coisas nós precisamos já definir para que a gente caminhe na mesma linha de pensamento, na mesma ideia. Primeiro, nós precisamos pensar o que é o Espírito Santo de Deus e as suas manifestações na Bíblia. No Antigo Testamento, muitas pessoas não sabem, ou não acreditam, ou não vislumbram a presença do Espírito Santo no Antigo Testamento. Em vários momentos o Espírito Santo ele é citado. E uma das vezes que você pode compreender a ideia do Espírito Santo no Antigo Testamento é quando você encontrar a expressão, o Espírito do Senhor estava sobre fulano de tal. O Espírito de Deus estava sobre Davi. O Espírito de Deus estava sobre Sansão. O Espírito de Deus estava sobre Saul. Muitas vezes nós confundimos a ideia de Espírito, achando que ele está falando de salvação. Não está, mas está falando sobre a capacitação que Deus dava para algumas pessoas, alguns personagens do Antigo Testamento, para que eles pudessem cumprir um propósito. Por isso que o Espírito de Deus estava sobre Sansão e em outras horas não estava. Por isso que o Espírito de Deus estava sobre Davi e em outro momento ele não estava. Por isso que o Espírito Santo estava sobre Saul e em outro momento ele não estava. Então nós vemos quem é o Espírito Santo e qual é a sua ação no Antigo Testamento. Ele estava sobre pessoas, indivíduos de Israel, ou seja, o Espírito Santo não estava derramado sobre Israel, mas ele estava sobre indivíduos de Israel que tinham algum propósito, alguma função para desempenhar. Função essa, que não era um simples trabalho, um simples delegar de função, mas tinha a ver com algo extraordinário, precisava da capacitação de Deus. Então, nós aprendemos no Antigo Testamento que o Espírito Santo trazia essa capacitação para alguns indivíduos. No Novo Testamento, isso muda de figura, porque o Espírito Santo agora não está somente sobre indivíduos, mas o Espírito Santo está sobre a igreja de Cristo Jesus. É óbvio que ele habita em nós, ele age através de nós, mas a manifestação do Espírito Santo, ser templo do Espírito Santo, não é algo individual, mas é algo como comunidade. E o Espírito Santo, ele age então na igreja de Cristo, capacitando a igreja de Cristo para que ela possa desenvolver o propósito pelo qual nós fomos chamados, que é proclamar o reino de Deus. Essa é a função do Espírito Santo nos nossos dias. Ele não está no templo, ele não está nas quatro paredes, ele habita na igreja de Cristo. É óbvio que você sabe, e eu também sei, que nem todo mundo que está numa comunidade cristã, nem todo mundo que vem à igreja é comprado pelo sangue de Cristo Jesus. Jesus nos ensina isso muito bem, quando ele fala a respeito do joio e do trigo. Então, as pessoas que são trigo ali na parábola são aquelas pessoas que têm o Espírito Santo. Aquelas pessoas que não têm o Espírito Santo são o joio. Então, dentro de uma comunidade cristã, vão ter pessoas que vão manifestar na sua vida o Espírito Santo e pessoas que não vão manifestar. Mas algo que você precisa ter certeza: se você foi comprado pelo sangue de Cristo Jesus, o Espírito Santo habita em você. E se você não tem essas características, então você precisa rever a sua filiação. E eu não vou entrar na discussão de segunda bênção e todas essas coisas, você estuda em casa depois, tá bom? Mas algo que eu queria que você guardasse ainda sobre o Espírito Santo. Nós confundimos muito aptidão natural, dons e talentos, com o fruto do Espírito Santo. Você precisa guardar algo na sua mente, meu irmão. Toda a humanidade recebeu dons e talentos do Senhor. Todo ser humano que nasce na terra, ele recebe dons e talentos, ele tem aptidão natural para fazer alguma coisa. Isso é dom, isso é aptidão natural. A habitação do Espírito Santo em nós pega essas aptidões naturais e transforma para a edificação do povo. Mas você não tem só cantores dentro da igreja. Você não tem só pessoas que ensinam dentro da igreja. Você não tem só líderes dentro da igreja. Você não tem só pessoas que falam com os outros dentro da igreja. Em diversas esferas da sociedade você tem. O que diferencia a igreja para as pessoas que agem assim no mundo? É a presença do Espírito Santo. Lembra quando o pastor fala para você que a igreja é o único lugar que consegue entregar uma marmita cheia do Espírito Santo? Consegue entregar um brinquedo cheio do Espírito Santo? É por causa disso. Porque aquele que habita em nós agora resplandece em nossas ações.
Porém, se você tem o Espírito Santo em você, se o Espírito Santo habita em você, você traz um DNA na sua vida. Aí é fruto. Aí é fruto. Não tem como o Espírito Santo não habitar em você e você não manifestar essas características, porque senão ele não habita. Abre aí comigo, Gálatas, capítulo 5. Não é o texto da pregação, mas abre aí. Verso 22. Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 22, fala assim: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas próprias paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. O apóstolo Paulo aqui, ele não está falando de dons, ele não está falando de aptidão natural, mas ele está falando de fruto do Espírito. Ou seja, se o Espírito Santo habita na sua vida, você vai amar as pessoas. Se o Espírito Santo habita na sua vida, você vai ter uma alegria que provém dos céus. Se o Espírito Santo habita na sua vida, você vai ser fiel. Se o Espírito Santo habita na sua vida, você vai ter domínio próprio. E é engraçado porque muitos ainda acham que fruto do Espírito é que nem uma macieira, onde você sai de casa e você, hoje eu vou me alimentar aqui da fidelidade e come. Agora eu vou me alimentar aqui da benignidade e come. Domínio próprio eu não vou comer. Crente não gosta de domínio próprio. E nós precisávamos gostar, meu irmão. Domínio próprio é o que traz santificação para a nossa vida. Domínio próprio na nossa vida é o que capacita o nosso coração a dizer não. Quando você é tentado, é o domínio próprio que impede você de pecar. Então não tem como você ter o Espírito Santo habitando em você e você dizer para mim, pastor, eu amo as pessoas, eu tenho alegria, eu sou fiel, mas eu acho que meu fruto veio estragado, porque o gomo ali do domínio próprio ele não veio. Não tem como. Se você é cristão, se Cristo comprou a sua vida, esse fruto será manifesto em você. Você precisa talvez orar mais, você precisa buscar mais ao Senhor. E se talvez isso não acontecer, aquela velha frase que o pastor está sempre dizendo, daí o problema é você rever a sua filiação. Será que Cristo realmente é o Senhor da sua vida? Será que realmente você entregou a sua vida a Cristo Jesus? Sempre é tempo de rever. Com todo esse background na sua cabeça, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 15. Efésios capítulo 5, a partir do verso 15, fala assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se se encher pelo Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Algo ainda para completar a sua contextualização é a igreja de Éfeso. Muitas pessoas gostam de diversas igrejas do primeiro século. Gostam da igreja de Jerusalém, queriam ter congregado na igreja de Antioquia. A igreja de Corinto é uma igreja famosa pelas suas atitudes pecaminosas e também pelo seu coração farto em doar às pessoas. Porém, a igreja de Éfeso é uma grande igreja. Na verdade, a igreja de Éfeso, que deveria ser a igreja que nós desejássemos congregar.
Primeiro, porque a igreja de Éfeso estava localizada numa grande cidade, numa das maiores cidades da sua geração. A igreja de Éfeso também é uma igreja que permanece. Você vê a criação da igreja de Éfeso lá em Atos, você vê Paulo escrevendo a igreja de Éfeso, como nós acabamos de ler, você vê o apóstolo Paulo falando com Timóteo, enquanto Timóteo pastoreava a igreja de Éfeso, e lá no final do século, lá pelo ano 90 depois de Cristo, você vê João registrando uma fala de Jesus para a igreja de Éfeso. Nós sabemos que a igreja de Éfeso também era uma igreja que tinha grandes posses, ela auxiliava e ajudava as pessoas. Nós também sabemos que a igreja de Éfeso era uma igreja persuasiva. Lembra que eu falei para você, Timóteo foi pastor nessa igreja. Timóteo é deixado lá nessa cidade para que ele pudesse gerar presbíteros, líderes naquela cidade. Os anos passam, Timóteo pastoreia aquela comunidade, e há um rompimento ali de relação. Porque quando você lê a segunda carta de Paulo a Timóteo, você percebe que a persuasão da igreja sobre a vida do seu pastor estava afastando Timóteo do apóstolo Paulo, levando Timóteo a ter vergonha do momento que o apóstolo Paulo estava passando na prisão. Além de ser uma igreja persuasiva, também era uma igreja bem pastoreada. Como eu falei para você, plantada pelo apóstolo Paulo, como eu falei para você, pastoreada durante muitos anos por Timóteo, pastoreada também por Apolo, e depois, no final, pastoreada pelo próprio apóstolo João. Do panteão maior do primeiro século, faltou só Pedro pastorear ali. Tiago não pastorearia, porque Tiago morre logo no começo do livro de Atos. Mas todos os melhores pastores daquela geração passaram por essa igreja. Mas essa igreja precisava aprender algumas coisas. Quando você lê lá no final do livro de Atos, Paulo se despedindo dos presbíteros de Éfeso, Paulo traz uma ilustração muito simples para eles. Passa alguns anos lá, ensinando. Daí, como toda despedida, tem aquela choradeira, e chora para cá, e chora para lá, e Paulo fala, tomem cuidado, para que os lobos não se levantem do meio de vocês. Quando Paulo escreve agora a Éfeso, esses lobos já haviam se levantado. A igreja já havia se deixado persuadir por pessoas que queriam deturpar os ensinos de Cristo. E, principalmente, as pessoas haviam perdido a ideia de quem era o Espírito Santo dentro da igreja. Nós, muitas vezes, quando interpretamos textos das Escrituras, nós perdemos o nosso tempo nos seus pormenores. Eu vou fazer um chute. Não vou apostar porque crente não aposta. Não devia, pelo menos. Mas com certeza quando nós lemos esse texto, a primeira coisa que você está pensando é: o pastor Rodrigo vai falar sobre cerveja hoje no culto. Sobre bebida alcoólica. Porque ele leu o texto que fala para a gente não se embriagar, mas nos encher do Espírito Santo de Deus. Se você interpreta esse texto baseado nesse versículo, deixa eu dizer uma verdade para você, você está completamente equivocado. Esse não é o texto central. Não é o ensinamento central que está aqui. Se você quiser debater se crente pode beber ou não, tem 2 presbíteros ali atrás. Presbítero Gerson, presbítero Jaime, paga uma Coca-Cola para ele e conversa com eles. Eles vão te falar se crente pode beber ou não. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é: não deixa a mente de vocês ser tomada por algo que vai tirar vocês da tona, vai tirar a consciência de vocês. Antes de vocês irem para esses lugares que vocês vão sair da consciência de vocês, sejam cheios do Espírito Santo. Encha a vida de vocês com aquilo que provém do Senhor. E ser cheio do Espírito Santo, manifestar o DNA, como nós lemos ali no livro de Gálatas, vai trazer 3 facetas muito claras que o apóstolo Paulo ensina à igreja aqui. Essas três marcas, essas 3 características, essas 3 facetas, eu queria que você guardasse nessa noite. A primeira delas é que uma vida que é cheia do Espírito Santo de Deus, ela é projetada na edificação. Uma vida que é cheia do Espírito Santo de Deus, ela é projetada na edificação. Olha o que Paulo fala no verso 19. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Uma vida que é cheia do Espírito Santo de Deus, ela é projetada na edificação. Nós perdemos esse time.
O nosso momento histórico nos impede muitas vezes de estar em comunidade. E eu preciso que você guarde isso. O apóstolo Paulo aqui não estava falando para indivíduos, não estava falando para indivíduos porque ele estava falando com a igreja de Éfeso. Todas as vezes que o apóstolo Paulo queria dar um conselho para indivíduos, escrevia para o indivíduo. Escreveu para Timóteo, escreveu para Tito, escreveu para Filemão. Aqui ele está falando para a vida em comunidade. Como eles poderiam andar cheios do Espírito Santo em comunidade. Como eles podiam não se embriagar com vinho e se encher do Espírito Santo em comunidade. E Paulo fala, vocês precisam aprender a cantar. Salmos, hinos, cânticos espirituais. Porque isso vai edificar o coração de vocês. Como a nossa geração se perdeu nisso. Nós conseguimos vir para ambientes como esse que nós estamos nessa noite e não falar das coisas do reino de Deus. A nossa geração confunde debate teológico com falar das coisas do reino de Deus. A nossa geração não entende que edificar Cristo é construir Cristo na vida das pessoas. E nós construímos através das canções. O apóstolo Paulo, ele tinha vários tipos de doutorado, ele era um mestre da sua geração, mas eu não lembro dele ser um pedagogo. Mas é interessante que ele presta atenção em algo que os pedagogos vão descobrir muitos anos depois, que nós guardamos os ensinos muito melhor através das canções. Na nossa comunidade, nós procuramos cuidar as letras que você canta, para que as letras que você canta sejam letras bíblicas. Porque eu tenho a certeza que você me ouve pregar aqui durante 40, 50 minutos. Talvez você vai dizer, pastor, eu presto atenção 50 minutos. Bom para você. Mas tem pessoas que se perdem depois de 10 minutos. Tem pessoas que já começam perdidas e lá pelo meio do sermão voltam a aparecer. Tem pessoas que pegam só o final do sermão. Mas as canções que você canta, você continua cantando durante a semana. Você está ali, quando seu subconsciente se liga, você está cantarolando, assoviando as músicas que você canta aqui no culto. Por isso que você pode prestar atenção na liturgia da nossa igreja. Do vídeo inicial até o final do culto, tudo tem a ver com o conteúdo da mensagem. Para que você fique aqui 1 hora e meia, sendo impregnado pela mensagem de Cristo no seu coração. Talvez você tenha dificuldades para decorar textos das Escrituras. Mas se você fizer uma musiquinha, eu tenho certeza que você vai lembrar. O apóstolo Paulo não fala para eles cantarem qualquer coisa. E aí tem outro debate que nós poderíamos entrar nessa noite. Se existe música do capeta ou música de Deus. Daí está ali um ministro de louvor da igreja, paga uma Coca-Cola para ele, senta com ele e vai conversar com o Ernesto sobre isso. Não é isso que o apóstolo Paulo está falando. Mas ele está falando sobre o ensino de Cristo, que estava tão impregnado na vida da igreja, que estava também impregnado na sua edificação comunitária. As pessoas precisam aprender a falar sobre as coisas do reino de Deus. Daí ficam algumas aplicações para a nossa vida. Quantas vezes você vem aqui para a igreja e você não é edificado? Não só pela mensagem, não só pelo louvor, porque da pregação, por pior que seja a pregação, o texto é bíblico, o texto salva pelo menos. Você já é edificado ali. Mas você não chega para o seu irmão para conversar. Perguntar como é que ele está. Se tem algo que você pode fazer por ele. Se você pode orar com ele. Se alegrar com o seu irmão. Chorar com o seu irmão. A gente não faz. Se fosse para nós vivermos uma fé solitária, não precisaria da igreja. Você ficava na sua casa, adorando lá na sua casa. Viver uma vida comunitária sugere uma edificação comunitária. Eu e você precisamos nos lembrar disso. Nós precisamos aprender a cantar, pregar, falar das coisas espirituais. Conversamos sobre tudo. Sobre time que perde, time que ganha, político que ganha, político que perde, se a pandemia é de verdade ou se é fake news. Falamos sobre o almoço que comemos ou sobre o almoço que queríamos comer. Mas não chegamos na igreja e falamos, cara, Deus está falando ao meu coração. Algo muito importante que eu preciso falar para o seu coração. Nós perdemos esse time.
nós não vivemos na edificação. E aí eu queria te contar uma história desse próprio apóstolo Paulo. Porque você pode pensar, quem é Paulo para falar sobre canções? Quem é Paulo para falar sobre ensino? Eu quero te lembrar uma história do apóstolo Paulo de Atos, que conta que depois de uma certa pregação, ele é açoitado por causa de Cristo Jesus. Ele apanha por Cristo Jesus, por causa de Cristo Jesus. E não é no sentido figurado, como às vezes para nós é. A gente passa dificuldade e fala, pastor, estou levando umas bufetadas aí, estou apanhando, mas está tudo legal. Não, eles apanharam de verdade. Ele apanhou, a ponto que ele não conseguia encostar as suas costas no chão. E aí, esse tempo, preparando a mensagem, pensando sobre ela mais um pouco, eu me deparei com um outro fator nessa história, que é muito interessante. Além de Paulo estar sofrendo todo o sofrimento físico, se você tem filho, você sabe do que eu vou falar. Se você tem um afilhado ou um sobrinho que você trata, que você ama mais do que a você mesmo. Porque quando os meninos lá em casa estão doentes, eu fico, Deus, dá essa febre para mim. Quando eu pego o Kalel, por exemplo, que é ligado em 3.000 volts, fica todo amuado em casa, Deus, passa essa febre para mim. Você prestou atenção, Paulo não estava sozinho. Paulo estava com Silas. Silas também apanhou. Silas também foi pisado por causa do Evangelho. Silas era um discípulo do apóstolo Paulo. Paulo o havia convocado para ir lá pregar com ele. E aí ele apanhou junto. Muitas pessoas aqui da igreja já viajaram comigo. Quando a gente sai para viajar, eu sempre costumo levar alguém porque eu não gosto de viajar sozinho. Nunca apanhamos. Os presbíteros nunca apanharam na viagem, né? Nunca apanhou. O máximo que aconteceu foi faltar gasolina, mas daí a rata foi do pastor. Paulo leva Silas para apanhar. Paulo, na sua psique, sabia que ele estava lá apanhando porque Paulo o levou lá. Qualquer um de nós nessa situação ia fazer o quê? Reclamar. Se você fosse muito crente, você ia dizer assim, o inimigo está se levantando contra nós. Mas a Bíblia não fala que eles fizeram isso. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo e Silas, eles passaram já a tarde da noite cantando ao Senhor. Cantando ao Senhor. Sou tentado a dizer para você, porque Lucas é muito detalhista, tanto no seu evangelho quanto no livro de Atos, ele ia falar algo relevante, como eu vou te falar, que provavelmente Paulo e Silas eram desafinados. Não era tipo Ernesto, assim. Não chegaram depois de apanhar e dizer, vamos dividir em vozes agora, vamos ensaiar a bateria, vamos ver se esse tom é bom para cantar. Porque Lucas não registra se a canção era bonita ou feia. Só falava que eles cantavam ao Senhor. E sabe por que acontece a teofania, o milagre que aconteceu? Não é porque era bonito, bem ensaiado, é porque saiu daqui. Louvor não sai da boca. Música pode até sair, canção pode até sair, louvor sai do coração. Por isso que o apóstolo Paulo aqui fala, falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Primeira ideia, uma vida cheia do Espírito Santo é projetada na edificação. Segunda ideia que eu queria deixar para você nessa noite, uma vida cheia do Espírito, ela é projetada na gratidão. Pedi para o pessoal da mídia colocar o verso 20 para mim. Fala assim, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Leia comigo, se o pessoal não botou, mas leia na sua Bíblia. Vamos ler de novo ali. Dando graças de vez em quando. É o que está ali? Então vamos voltar. Dando graças somente quando eu quero. Não é o que está ali, né? Dando graças somente quando as coisas estão indo bem. Não, né? O texto fala dando graças constantemente a Deus Pai por algumas coisas. É o que está ali? Pelas coisas legais. Quando o meu time vence,
enquanto meu time estiver naquela zona, fica proibido de falar de futebol aqui na igreja, viu? Ordem do conselho, pelo menos do presidente do conselho. Não, meu irmão. O texto fala assim, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aquela pessoa que é cheia do Espírito Santo, aquela pessoa que tem uma relação com o Espírito Santo de Deus, ela aprende a glorificar a Deus em todos os momentos, na fartura e quando falta, quando tem muita grana e quando tem pouca, quando está rodeado de amigos e quando está sozinho, quando tudo está indo bem e quando está tudo indo mal, quando dá tudo certo e quando dá tudo errado. Nós somos gratos a Deus, porque em todas as coisas Ele está agindo em nós. Como o reverendo Ricardo falou no vídeo desse início de culto, por vezes parece que Deus está fazendo da nossa vida um rabisco. É um traço para cá, um traço para lá, depois um traço para cá, pinta aqui, pinta ali. Daí você olha aquilo e fala, Deus, o que o Senhor está fazendo na minha vida? O que está acontecendo? E a nossa tendência natural é o desespero. A nossa tendência natural é questionar a obra de Deus. Quando a tendência do nosso coração deveria ser, Deus, muito obrigado. Porque eu sei que desses rabiscos aí o Senhor vai tirar alguma coisa. Eu sei que o Senhor está cuidando da minha vida. Eu sei que o Senhor está agindo em mim. Eu sou grato ao Senhor. Sou grato ao Senhor simplesmente pela Tua presença em mim. Eu sou grato por todas as coisas. No Antigo Testamento, um salmo muito conhecido. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando é traduzido diretamente do hebraico, poderia ser traduzido assim: se o Senhor é o meu pastor, do que eu terei falta? E faz toda a diferença. Por que faz toda a diferença? Porque se o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar, eu vou parar na frente da iPlace e vou dizer, Deus, eu quero aquele celular, iPhone 11, e não pode me faltar porque o Senhor é meu pastor, para o meu bolso. Deus, eu quero aquele carro, porque nada vai me faltar, eu quero aquele carro. Deus, o Senhor está vendo aqui, ó, vermelho meu extrato, amanhã eu quero acessar e está azul, porque o Senhor é meu pastor, não vai me faltar nada. Agora, quando você interpreta da outra maneira, você olha para a sua conta no vermelho e vai dizer, cara, Deus está comigo, isso é o que importa. Você vai olhar para a falta de saúde e dizer, Deus está comigo, é isso que importa. Você vai olhar para as adversidades e dizer, Deus está comigo, é isso que importa. É tão interessante, porque principalmente as meninas assistem os filmes românticos, e daí tem aquela cena magnífica quando o galã fala assim, fica tranquilo, está tudo dando errado. Daí ele fala assim, fica tranquilo, porque nós temos um ao outro. Você devia fazer isso com Deus, meu irmão. Marido e esposa pode inclusive ser problema para você. E quando ele der problema, é Deus que está com você. Nos emocionamos com aquilo que vemos na TV, mas não nos emocionamos com essa realidade. É a presença de Deus. É ser grato. É difícil. É horrível. Você pode ver para o velório. Vai em velório de crente. Já fiz muito velório na vida, já tive muito velório, mas de crente é diferente. Tem algo diferente. Uma vez eu cheguei num velório, os caras estavam cantando, eu brinquei no outro culto, mas é verdade. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. E o morto ali. E já tive em velórios de não cristão que está um desespero. Você quer ver o que está acontecendo nos nossos dias? Por que as pessoas estão entrando em paranoia por causa do vírus? Porque estão com medo de morrer. Estão desesperados. Porque depois que morrer, não sabe o que vai acontecer. O crente sabe. Nós sabemos. Nós temos esperança. Por isso que a morte é só um momento. O sofrimento é passageiro. É óbvio que a gente não vai ser louco de estar levando chute no pé e dizendo, oh, glória a Deus. Mas é a sua atitude. Gratidão.
Sou tentado a dizer a você, ao longo dos meus 35 anos de idade, não parece, né, gente? Parece que eu tenho 17, né? Não, 47 talvez. Mas que as pedras e os momentos mais difíceis da nossa vida são o que forjam o nosso caráter. Porque depois que nós passamos por essas dificuldades, nós conseguimos contemplar que Deus estava conosco. E aí faz toda a diferença. Daí você consegue glorificar. Às vezes eu olho para trás e vou conversar com pastores mais novos do que eu, de tempo de ministério, e vejo algumas crises que eles estão passando e falam, cara, fica tranquilo. Vai ter coisa muito mais séria para você lidar no seu ministério. Vai passar. Mas você só tem essa percepção se você tem um coração grato. Se você aprendeu a dizer obrigado, Deus. Inclusive pelas intempéries da vida. Obrigado porque o Senhor está comigo. Já parou para pensar? Ele poderia não estar. E aí o que você ia fazer? E Ele está com você, meu irmão. Terceira ideia que eu queria falar com você. Aquele que é cheio do Espírito Santo, ele tem a sua vida projetada na edificação, ele tem a sua vida projetada na gratidão. E a terceira ideia, ele tem a sua vida projetada na submissão. Aquele que é cheio do Espírito Santo de Deus, ele tem um coração ensinável. Não importa quanto tempo ele tem de igreja. Não importa quantas vezes ele leu a Bíblia. Não importa quantas vezes ele já foi na igreja. Não importa, porque ele sabe que quanto mais ele se debruçar sobre o Senhor, mais ele precisa aprender. Mais ele precisa gastar tempo ali estudando. Mais ele precisa desfrutar dessa relação. E para ele ter esse pensamento, ele precisa ter um espírito ensinável. Que é o contrário de nariz em pé. Porque isso nos torna autossuficientes. Espírito ensinável é saber que o outro é superior a mim. Jesus Cristo, ele falou sobre isso. Os discípulos tiveram crises como a nossa. Deus, quem é maior no reino? O Senhor vai partir, já entendi, o Senhor vai dar o perdido aqui na gente. Depois que o Senhor sair, quem vai mandar? Quem vai cuidar? Pedro, Tiago, João. Quem? André? E Jesus olha para eles e fala assim, no meu reino é diferente do mundo. O mundo tem os seus governantes, seus reis, seus presidentes, prefeitos, seus líderes. No meu reino, maior é aquele que serve. O outro é sempre superior. O apóstolo Paulo aqui está ensinando então à igreja algo que Jesus já ensinou. Que sim, dentro do reino de Deus há uma hierarquia. E ela é muito simples. O outro é sempre superior a mim. O outro está sempre acima de mim. O outro é sempre melhor do que eu. Como falar isso nessa geração? É difícil. Porque você está no centro. Você é o melhor. Todas as coisas giram em torno de você e de mim. Jesus fala, no meu reino não é desse jeito. E eu me dei muito mal nas mensagens desse domingo, porque eu vou falar de algo que é o nosso sistema militar. E todos os cultos tiveram militares, aqui tem mais um. E foi só piorando. De manhã era um senhor, pai do Nico. Se ele vier para cima de mim, é um sopro, acabou. O culto das 5 estava o Alexandre. Já aí o negócio é diferente já. E agora está o Rondon ali. Mas eu quero usar esse lado militar e ele vai concordar comigo depois no final. Espero. No militar, você não vai ver um soldado dizendo não para o coronel. Você não vai ver um soldado, quando o sargento fala, paga 100, ele fala, eu vou pagar em prestação. Não faz isso. Se ele fizer isso, é cadeia, é prisão. E daí o sistema militar tem orgulho no seu coração para dizer, nós temos um sistema de hierarquia que funciona. E daí nós poderíamos copiar dentro do reino de Deus.
Mas daí você descobre algo muito simples dentro do sistema militar. O soldado não vai xingar o coronel, não porque ele o respeita como pessoa, não porque ele entende quem ele é por causa da patente, é por causa das divisas que estão no braço. Por isso que no reino de Deus não dá para aplicar. O texto não fala assim, sujeitem-se uns aos outros, porque o reverendo Rodrigo Soucedo está falando. Sujeitem-se uns aos outros, porque o presbítero Jaime Bono está falando com você. Sujeitem-se uns aos outros, porque o diácono Rogério Moura está mandando você. Sujeitem-se uns aos outros, porque o líder Ernesto Duarte está falando com você. Não é isso que o texto fala. O texto fala para nós nos sujeitarmos uns aos outros. Não é título. Não é pela minha posição dentro de uma instituição eclesiástica. É por um motivo muito simples. Paulo termina falando no versículo: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Você acha que eu gosto de me sujeitar a você? Você acha que é fácil? Não é. Mas eu faço porque Cristo mandou fazer. Você acha que é fácil para os nossos líderes? Depois você conversa com os nossos líderes. Tão bonitinhos hoje, todos com máscara da igreja. Você acha que é fácil? Porque às vezes eles... Pastor, está acontecendo isso aqui no louvor. Está acontecendo isso no IPPL Kids. A palavra é sempre a mesma. Você é servo. Serve. Você nunca viu o pastor fazer isso. Você nunca viu algum presbítero precisar alterar a voz para falar alguma coisa. Porque nós estamos aprendendo. Não é fácil. É difícil. Que nós não somos superiores a vocês. Ser presbítero e pastor nessa comunidade significa que nós temos mais responsabilidade de servir vocês. Porque eu tenho medo de você? Só do Marcelo que faz MMA. Do resto, é porque eu temo a Cristo Jesus. Cristo mandou fazer isso. E se o Espírito Santo habita no meu coração, se o Espírito Santo preenche o meu coração, se eu não estou me embriagando com coisas que vão me tirar fora do ar, mas eu estou me enchendo com o Espírito Santo de Deus, servir aos outros é um prazer. Servir aos outros é uma dádiva. Tem um texto logo depois desse que nós acabamos de ler, que a maioria dos homens gosta, porque o apóstolo Paulo começa a falar sobre submissão feminina, e fala que a mulher tem que se submeter ao seu marido. Mas engraçado, porque no verso 21 é a mesma palavra. Então, se você, meu irmão, se submeter a sua irmã, sua esposa, quanto irmã em Cristo Jesus, pode ficar tranquilo, ela também vai se submeter a você, porque Cristo mandou. Porque eu vejo muito homem crente falar, lá na minha casa a última palavra é minha, eu que mando. Deus tem que dar a última palavra na sua casa. Você é sacerdote do lar, chamado para servir. Ensina a sua esposa que você serve ela. Aí você pode falar sobre a palavra do Senhor. Ensina os seus filhos que você serve eles. Daí você pode falar da palavra do Senhor. Mas aqui Paulo está falando sobre igreja. Por isso, como seu pastor nessa noite, queria te trazer essa palavra. Precisamos aprender a nos submeter uns aos outros, nos sujeitar uns aos outros, porque o outro é sempre maior do que eu. O outro é sempre melhor do que eu. E dentro do reino de Deus isso não tem problema nenhum. Concluindo, meus irmãos. Há 3 semanas nós estamos falando sobre a presença de Deus em nós. 7 características foram colocadas e apresentadas para você sobre a presença de Deus na sua vida. Quando lemos lá em Ageu,
aprendemos que se Deus habita em nós, nós somos corajosos. Corajosos para um simples feito, ser operosos dentro do reino de Deus. Quando aprendemos semana passada lá no Evangelho de João, descobrimos que aqueles que são cheios do Espírito Santo têm um amor incondicional pela comunidade que eles estão servindo. E que esse amor incondicional que nós temos um pelos outros vai se tornar testemunho para o mundo, para que o mundo possa conhecer a Cristo Jesus. Essa noite nós aprendemos que aqueles que são cheios do Espírito Santo dedicam e projetam a sua vida na edificação do próximo. Têm um coração grato e aprendem a se submeter, porque são servos uns dos outros. E aí eu quero concluir levando você a fazer esse checklist, a repensar sobre essas coisas. Depois o pessoal da mídia vai botar na internet, você pode entrar nas plataformas digitais e ver cada ponto que eu falei. E aí você pode pensar, pastor, se isso fosse uma prova, está complicado, porque eu bombei nas 7. Não consigo dar check-in em nenhuma delas. Meu irmão, o primeiro passo você já deu. Já reconheceu. Olha, o pessoal da mídia é ágil. Talvez você olhe para 7 e diga assim, não, pastor, isso é uma prova. Eu passei em todos. Tenho tudo isso, sou manifestação do Espírito Santo. Toma cuidado, viu, meu irmão? A palavra de Deus fala que aquele que pensa estar em pé, toma cuidado para que não caia. Se você tem todos, que bom. Mas lembre-se, não tem mais um ali, ponto. Mas que humildade faz parte disso também. Talvez você seja como eu, ao olhar para aquelas 7 conclusões e dizer assim, aqui eu estou bem, aqui eu estou falhando, aqui eu estou bem, aqui eu estou mal, aqui eu estou mal, aqui eu estou mal, aqui eu preciso repensar. E o mais legal de tudo isso é que esse Espírito Santo que eu acabei de falar com você pode transformar o nosso coração e ele fazer resplandecer a glória de Deus em nós. Vamos cantar? Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Baixe sua cabeça. Conversa com o Espírito Santo agora.
Fala com Ele, talvez isso que você ouviu nessa noite mexeu com o seu coração. Faz um propósito com Ele de mudança. Deixa a sua vida ser usada pelo Espírito Santo de Deus. Pelotas precisa cada vez mais de discípulos de Cristo Jesus, proclamando aos 4 cantos dessa cidade que Cristo está vivo e que Ele vai voltar. Ele quer usar a sua vida para isso, meu irmão. Deus, muito obrigado por essa noite, pela Tua presença e porque o Senhor tem nos guardado. Toma conta do nosso coração, o Senhor conhece, Ele sabe da nossa estrutura, sabe das nossas falhas. Nosso inimigo, nosso acusador não precisa nem acusar as nossas falhas. Nós já sabemos naquilo que estamos pecando contra o Senhor. Nessa noite então, Pai, que venhamos a tomar um novo rumo com o Senhor. Fazer as coisas diferentes. Ser realmente, Deus, resplandecedores, Deus, da Tua glória na nossa cidade, no local que estamos inseridos, para que o Teu Espírito Santo toque na vida das pessoas com quem nós convivemos. Transforma a nossa vida em nome de Jesus. Amém. Queria convidar o presbítero Gerson.